Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Wilson Rodrigues. Seja bem-vindo ao nosso canal e mais uma aula de Química. Antes da gente iniciar, eu peço que você aperte nesse botãozinho vermelho, inscreva-se no canal, acione o sininho e assim você recebe as notificações dos novos vídeos que vão ser postados aqui no canal, tá bom? Se você estiver assistindo esse vídeo fora do YouTube, no cantinho inferior direito da sua tela tem um botãozinho vermelho, você pode estar clicando também para se inscrever, certo? Então a nossa aula de hoje será sobre radicais orgânicos, conteúdo aí do terceiro ano do ensino médio, muito importante. Então, o que seria radicais? A gente tem que entender primeiro uma coisa, que as ligações químicas, especificamente as ligações covalentes, elas podem sofrer quebras, elas podem se romper. Do mesmo jeito que elas se formam, elas podem também se romper, se quebrar. E essa quebra a gente chama de cisão das ligações. Então, cisão quer dizer quebra da ligação, tá? Então, dependendo, como é que quebra essa ligação? Por exemplo, fornecimento de energia em forma de calor pode fazer o rompimento dessa ligação. E esse rompimento, ela pode ter duas características. E a partir dessas características, a gente classifica essas cisões, essa quebra, em duas. Pode ser uma cisão heterolítica ou uma cisão homolítica. Qual a diferença entre as duas? Vamos analisar o seguinte exemplo. Nós temos aqui uma ligação entre hidrogênio e cloro, HCl. Como é que é uma ligação covalente? Cada um dos átomos em questão entrou com um elétron para poder formar o par e assim compartilhar esse par e formar a ligação covalente. Tá? Vamos supor que por acaso, forneceu-se energia para essa ligação e ela se rompeu, ela se quebrou. Na quebra dessa ligação, o que vai acontecer? Como eu tenho dois átomos diferentes, no caso aqui hidrogênio e cloro, é comum também que eu tenha uma diferença de eletronegatividade. Então, lembrando, só fazendo parênteses, o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair para próximo de si um par de elétrons que está sendo compartilhado na ligação covalente. Então, lembre-se que nós temos esses elementos aqui como os mais eletronegativos da tabela periódica. Não esqueça, flúor, oxigênio, nitrogênio e o cloro. Tá? Isso quer dizer que esses átomos ligados com qualquer outro átomo, o par de elétrons que está sendo compartilhado vai ficar mais próximo dele, porque eles têm a maior atração, eles são mais eletronegativos. Então, no momento que acontece esse rompimento da ligação, esse par de elétron ele vai ficar com o cloro, tá aqui o parzinho. Por que ele fica com o cloro, esse par de elétron? Por o cloro ser mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele acaba levando para ele, atraindo para ele esse par de elétron. Aí nesse caso, como o cloro levou o par de elétron, ele fica carregado negativamente, vai ficar aí com mais elétrons, que levou o par. E o hidrogênio, como ficou sem nada, ele vai ficar com a carga positiva. Nesse caso, quando eu tenho o rompimento da ligação, onde um dos átomos em questão leva o par de elétron, o outro fica sem nada, vai aparecer uma carga negativa e uma carga positiva, eu tenho uma cisão heterolítica. Hetero quer dizer diferente. Diferente em que sentido? Que um ficou com um par, um ficou com todos os elétrons que estavam sendo compartilhados e o outro átomo ficou sem nada. Quando isso acontece, dizemos que essa cisão, essa quebra, é uma cisão heterolítica, tá bom? Isso vai acontecer quando? Geralmente quando os átomos são diferentes. Se eu tenho uma ligação química onde os átomos envolvidos são diferentes, eu vou ter uma diferença de eletronegatividade e essa diferença de eletronegatividade é o que vai provocar a cisão heterolítica, tá bom? O que seria a cisão homolítica nesse caso? A cisão homolítica, homo, já dá uma ideia de homo igual. Então perceba que aqui eu tenho uma ligação covalente, daqui o parzinho de elétron compartilhado, entre dois átomos de cloro. Cada um entrou com um elétron para poder formar o par e assim compartilhar e formar a ligação covalente. Suponhamos que tenha a quebra dessa ligação, essa ligação se rompa. Nesse caso, como os dois átomos são iguais, a atração que ambos fazem no par de elétron é a mesma. A mesma força que um atrai, o outro também atrai. Ou seja, eu não tenho uma diferença de eletronegatividade. Então não tem por que um dos átomos em questão levar o par para si, já que eles são iguais. Tá? Então o que acontece? Na hora dessa quebra, cada um dos átomos em questão leva somente o seu elétron que ele colocou para fazer o compartilhamento. Então cada um leva o seu.
você percebeu que o cloro levou só um elétron, que é o elétron justamente que ele tinha, que estava envolvido na ligação, e o outro cloro também levou o seu elétron, que era o elétron que ele levou para poder fazer o compartilhamento. Outra coisa interessante que você está percebendo aqui também é que não apareceu as cargas, nem positiva nem negativa. Por que não apareceu? Porque aqui cada um levou o seu elétron, né? Ficou igual, ficou dividido igualmente para cada um. Então, nesse caso, nós temos uma cisão homolítica, e isso vai acontecer quando os átomos envolvidos na ligação for átomos iguais. Sendo átomos iguais, eu não tenho uma diferença de eletronegatividade. Por não ter uma diferença de eletronegatividade, não tem por que o par de elétrons ficar com um dos dois átomos em questão, tá bom? Então, é importante entender essa parte de cisão para a gente começar a entender o que são os radicais, tá bom? Então, aqui na cisão homolítica, especificamente falando, os átomos se separam e ele fica com o elétron desemparelhado. Então, perceba que esse elétrozinho aqui do cloro, ele está desemparelhado, ou seja, ele está disponível para poder formar uma ligação. Então, é exatamente isso o radical. O radical é um átomo ou um agrupamento de átomos que tem pelo menos um elétron desemparelhado, ou seja, um elétron disponível para poder formar a ligação. Então, cada um desses cloros aqui, ele tem um elétron disponível para poder formar uma ligação. E aí ele se transforma em um radical, tá bom? Então, o que são radicais por definição? Radicais são átomos ou agrupamento de átomos eletricamente neutros, ou seja, não tem cargas positivas nem negativas, que apresentam pelo menos um elétron não compartilhado, ou seja, tem um elétron disponível para poder formar a ligação. E esse elétron disponível a gente pode representar por esse tracinho. Isso quer dizer que ele está com a ligação disponível, tá bom? Ele está disponível para fazer uma próxima ligação. No caso específico aqui, a gente vai tratar dos radicais orgânicos, tá bom? Vamos imaginar o seguinte: nós temos essa molécula orgânica aqui, esse composto, no caso é o etano. Aqui essa ligação simples, ela é feita entre dois carbonos, tá? Suponhamos que essa ligação se quebre. Tá? Vou colocar aqui para ficar melhor. Suponhamos que essa ligação se rompa. Nesse caso aí, como são átomos iguais, cada um dos carbonos vai levar o seu elétron que estava lá para ser compartilhado e formar a ligação covalente. Então, quebrou a ligação. Como aqui são átomos iguais, essa quebra vai ser homolítica. Se essa quebra é homolítica, cada um dos carbonos leva o seu elétron, tá bom? Que estava sendo usado para poder formar a ligação. Então, isso quer dizer que vai vir um CH3 para um lado, um CH3 para o outro, eles vão se separar. E aqui vai mostrar que tem uma ligação disponível. Se você lembrar, o carbono, ele realiza 4 ligações. Aqui ele só está se ligando com 3 hidrogênios, mas ele tem uma ligação disponível. Por que essa ligação disponível? Porque ele se separou do outro carbono que ele estava ligado. Teve uma quebra na ligação. Então, agora, esse CH3 aqui, ele passa a ser um radical. Por que ele é um radical? Porque ele justamente tem um elétron sobrando para fazer uma ligação, ou seja, ele tem uma ligação disponível, tá certo? Mesma coisa do outro aqui. Eu tenho um carbono, está ligado com 3 hidrogênios, só que ele tem aqui uma ligação disponível para poder realizar, já que ele se separou do outro carbono. Então ele tem um elétrozinho não compartilhado, ou seja, desemparelhado, e ele pode estar se ligando. Então radicais são isso, são átomos, o agrupamento de átomos, ou carbonos, no caso aqui que a gente vai tratar dos orgânicos, que apresenta uma ligação disponível, pelo menos uma, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz para dar o nome desses radicais? Então o CH3 a gente já viu que é o primeiro radical orgânico. Como que a gente faz para dar o nome desse radical? Primeiro, eu vou contar a quantidade de carbonos, tá bom? E colocar o prefixo. Lembra dos prefixos, dependendo da quantidade. Met, et, prop, but. Se você não lembra dessa aula, vou deixar o cardzinho aqui em cima. Você pode estar assistindo a aula na qual a gente falou sobre esses prefixos referente à quantidade de carbonos, tá bom? Então, como aqui eu só tenho um carbono, o prefixo que eu vou utilizar é o prefixo met. E os radicais, pessoal, eles vão ter uma terminação il ou ila, tá bom? Mas aí, geralmente, a gente utiliza mais o il. Como é que ficaria? Prefixo met, porque só é um carbono, coloca a terminação il. Então, a gente tem um radical metil ou radical metila, tá bom? Pode ser os dois nomes, mas geralmente a gente utiliza só o
metil, mas também pode ser chamado de radical metila. Então aqui met, porque só tem um carbono aqui nesse radical, il, porque é uma terminação que a gente vai sempre estar usando na nomenclatura de radicais. Então aqui eu tenho um radical metil. Igualmente para o outro de baixo, como só tem um carbono, então nós temos aí o radical metil. Então o CH3 é o primeiro radical orgânico que a gente vai estar trabalhando agora. No caso aí é o metil. Tá bom? Vamos ver os próximos. Eu vou trabalhar aqui com vocês os principais radicais, aqueles que são mais recorrentes nas provas, que aparecem mais, tá bom? Então vimos o metil, vamos ver os próximos. Perceba aqui que eu tenho agora dois carbonos e esse carbonozinho aqui, ele tem uma ligação disponível. Como ele tem uma ligação disponível, então ele é um radical. Só que agora nesse radical, ele tem dois carbonos. Como tem dois carbonos, como é que ficaria a nomenclatura? Prefixo et, terminação il. Então esse aqui fica o radical etil, tá bom? Então CH3, CH2, com a ligaçãozinha disponível, nós temos o radical etil. Et, porque são dois carbonos, il, porque é a terminação dos radicais. Nesse outro caso, do mesmo jeito, só que agora aumentou. Nós temos 3 carbonos e a ligaçãozinha disponível. Como eu tenho 3 carbonos aqui, o prefixo é prop, coloca a terminação il, então nós temos o radical propil, tá? O próximo nós temos aqui, olha só. Perceba que esse aqui também tem 3 carbonos. Então poderia ficar o nome igual, propil também, só que ficaria 2 radicais com o mesmo nome, isso não é interessante. Então foi o que os químicos fizeram. Vamos bolar aqui um jeito para poder modificar esses nomes. Deixar pelo menos alguma coisa aí diferente. Não deixar o mesmo nome, propil, para os dois, não faz sentido. Então, o que os químicos pensaram? Olha só. Nesse primeiro, que é o propil, a ligação está no carbono da ponta da cadeia. Então, tanto faz ser nesse como nesse aqui do início, a nomenclatura vai ser propil. Só que agora, nesse daqui, também temos 3 carbonos, só que a ligação disponível está no carbono do meio, tá bom? No carbono do meio. Esse carbono do meio, se a gente perceber, ele é um carbono secundário. Por que ele é um carbono secundário? Porque liga com um e liga com 2 carbonos, ou seja, tem 2 carbonos vizinhos a ele. Então ele é um carbono secundário. Como a ligação disponível está exatamente nesse carbono secundário, os químicos, opa, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um S na frente desse nome, S-propil. Por que o S? O S vem de secundário. Pode ser o S ou pode também ser sec-propil. Sec vem de secundário, tá? Então, essa foi a ideia que os químicos fizeram para poder diferenciar esses dois radicais. Eu tenho o propil normal, que é quando a ligação disponível está nas pontas, e quando eu tiver a ligação disponível no carbono do meio, que é um carbono secundário, esse radical vai ser chamado de S-propil ou sec-propil. Tem outro nome também que a gente utiliza, porque esse carbonozinho aqui, ele está ligado com 2CH3. Quando eu tenho um carbono que está ligado com 2CH3, a gente pode classificar ele como carbono iso, tá? Então, um carbono iso é um carbono que está ligado com 2CH3. Como esse carbono aí está ligado com 2CH3, a gente também pode chamar o nome desse radical de isopropil. Iso por quê? Porque esse carbonozinho aqui, onde está a ligação disponível, ele está ligado com 2CH3. Carbonos ligados com 2CH3, a gente vai utilizar o prefixo iso, vamos chamar ele de carbono iso. Então, esse terceiro aqui, ele pode ser chamado desses 3 nomes, a nomenclatura dele. O S-propil e sec-propil, que lembra de carbono secundário, e o isopropil, porque esse carbono secundário está ligado com 2CH3. Carbonos ligados com 2CH3, a gente vai classificar ele como carbono iso, tá bom? Próximos. Olha só, aqui nós temos 4 carbonos e a ligação disponível está aqui no carbono da ponta. Quando isso acontecer, 4 carbonos, o prefixo é but, coloca a terminação il, a gente vai ter o radical butil. Mas pode acontecer também da ligação disponível não está nos carbonos da ponta, está no carbono do meio. Aí se você perceber, esse carbono do meio, tanto esse aqui é secundário, como esse daqui também é secundário. Então sempre que a ligação disponível estiver no carbono secundário, a gente vai colocar aquele Szinho para poder diferenciar. Então nesse caso aqui ficaria o S-butil ou sec-butil.
lembra de secundário. Então você lembra que but são 4 carbonos, como tem um S, quer dizer que a ligação disponível está no carbono secundário. Tanto pode ser nesse daqui, como pode ser que no vizinho continua sendo um carbono secundário. Tá? Com 4 carbonos eu também tenho outra possibilidade, que é essa daqui. Ó. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Só que você percebe agora que a ligação disponível está nesse carbono e a estrutura é diferente. Esse carbonozinho aqui já é um carbono terciário, porque ele está ligando com 1, com 2, com 3 carbonos vizinho a ele. Como ele tem 3 carbonos vizinhos, ele vai ser classificado como um carbono terciário. Como ele é um carbono terciário, a gente vai usar a mesma lógica que a gente estava usando nos anteriores. Vamos colocar o T de terciário. Então, o nome desse radical especificamente é o T-butil. Ou também pode ser chamado de tercibutil, que lembra de terciário. Tá? E a outra possibilidade que a gente pode ter é essa daqui. Perceba que a ligação disponível também está no carbono da ponta. Tá? Mas a estrutura é diferente, já tem uma estrutura aqui ramificada. E você percebe também que esse carbonozinho aqui, ó, ele está ligado com 1CH3 com 2CH3. Lembra? Carbono ligado com 2CH3, a gente vai chamar ele de carbono iso. E esse carbonozinho aqui é justamente o carbono que está com a ligação disponível. Esse carbono que está com a ligação disponível, ele está ligado diretamente com esse carbono iso. Então, esse radical a gente vai chamar de isobutil. Por que isobutil? Porque o carbono na qual tem a ligação disponível, ele está ligado diretamente com um carbono iso. Então, a gente vai chamar de isobutil. Tá bom? Próximos. Tá. O próximo radical, pessoal, que a gente vai falar são os radicais derivados de hidrocarbonetos aromáticos. Né? A gente vai falar aqui só dos principais, que é o que aparece mais. Então, esse que eu estou falando para vocês são os mais comuns, mais recorrentes. Tá? Esse daqui é um radical derivado do hidrocarboneto aromático. No caso, nós temos o anel aromático, o anel benzeno. E perceba que a ligação disponível está justamente no anel. Então, quando a ligação disponível estiver diretamente ligada no anel, a gente vai chamar esse radical de radical fenil, tá bom? Então, tem um anel benzeno, tem um anel aromático, e esse anel aromático, ele está com a ligação disponível, eu vou ter aí o grupo fenil, ou radical fenil, tá? Nesse outro caso, nós também temos aqui o radical, o composto aromático, tá bom aqui? E nós temos aqui a ligação disponível. Perceba que a ligação disponível não está agora diretamente no anel. Ela está disponível em um carbono e esse carbono está ligado no anel. Então, sempre que eu tiver uma ligação disponível num carbono e esse carbono está ligado diretamente ao anel aromático, a gente vai chamar o nome desse radical de radical benzil. Tá bom? Então, grave muito bem esses nomes, fenil e benzil, que é para você não confundir um com o outro. Fenil é quando eu tenho a ligação disponível diretamente no anel aromático, e o benzil é quando eu tenho a ligação disponível em um carbono e esse carbono está ligado diretamente com o anel aromático. Tá bom? Então, pessoal, aqui, só fazendo recapitulação, a gente viu o radical metil, não foi? Tá aqui os radicais, metil, etil, propil, o S-propil, aí nós temos o butil, o S-butil ou sec-butil, o tercibutil ou T-butil, e temos também o isobutil, e aqui nós temos os radicais derivados do carboneto aromático, o fenil e o benzil. Esses radicais são os radicais que mais aparecem em provas e os que vão ser mais cobrados, tá bom? Gostou do vídeo, né? Deixa aí o seu like, tá bom? No vídeo, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima. So anytime you stand me, you want your